O movimento aquele integralista tem algo de fascista? Como é que tu analisa esse período? Ele foi um movimento que foi inspirado, né? Porque assim, quando o Mussolini começa com os camisas negras, ele inspira muita gente na Europa. Na estética, né? Naquela estética aguerrida, de batalha, de perseguição. Ele influenciou até mesmo o Hitler no começo da carreira. Os integralistas também. Mas muita gente é influenciado pela estética fascista, mas depois não se torna fascista no sentido de como o fascismo italiano se tornou. Porque uma coisa foi o movimento até 22. Depois, quando vira o regime, eles começam a tentar fazer uma ideologia fascista naquela síntese que eu falei. A parte do regime e da síntese não foi copiada aqui no Brasil pelos integralistas e nem por Hitler. Eles ficaram naquela imagem dos camisas negras com um movimento de luta na rua. Essa foi uma das principais inspirações para o nosso integralismo, que tentou fazer algo voltado para um nacionalismo para os problemas brasileiros. Que teve toda aquela inspiração fascista, mas não intelectualmente fascista, né? Era mais a estética. Muito mais a estética e aquela vontade de poder, né? De tomar o poder, de lutar contra os comunistas. Eles viam até mesmo o capital financeiro e os bancos, né, internacionais como uma ameaça ao nosso nacionalismo. Tinha essa ideia mais, né, de proteger o Brasil, assim. Mas eu acho que fica muito mais na estética do que realmente na substância histórica, assim, intelectual. Então, como é que era o Anauê, né? Anauê, do Plínio Salgado, né? Essa galera toda. Então era uma vontade, mas era o que? Era uma vontade de proteger o Brasil dessas ameaças internacionais ou dessa burguesia? Tinha essas palavras? Tinha um sujeito chamado Gustavo Barroso, que era um integralista famoso, que ele escreveu um livro chamado Brasil, Colônia de Banqueiros. Que ele não queria banqueiros internacionais influenciando a política brasileira. Então eles viam que tem que ter a nossa soberania tem que ser protegida contra o capital estrangeiro, contra as influências estrangeiras, porque nós temos que decidir o nosso destino, na verdade, né? Uma ideia que é muito defendida até hoje, tanto por esquerdistas como os nossos comunistas, quanto por nossos antigos direitistas como Enéas Carneiro. Sim. Então parece que esse DNA integralista está em todo lugar hoje em dia no Brasil, na verdade, né? É uma confusão, né? Porque se você ficar tentando rotular cada movimento como uma coisa ou outra, sempre alguma coisa vai escapar, né? É por isso que eu defendo que cada regime, cada movimento, ele é único no seu acontecimento histórico. Temos que criar termos para esses movimentos únicos, para não gerar confusão. Dizem que o Vargas era um regime fascista. O que não é verdade, porque ele não foi parecido com o regime italiano. Teve inspiração nas leis trabalhistas, no sindicalismo, mas foi muito mais voltado para o positivismo que Vargas era cria do republicanismo positivista da Rio Grande do Sul, de Júlio de Castilhos. Ele nunca foi um idealista filosófico. Então tem essa grande diferença que influencia também os rumos de cada regime. Então por isso que eu sou contra taxar todo mundo de fascista. Parece uma batata quente, né? O fascismo e o nazismo. Cada um tem que jogar pro outro. O cara fala, não, você é porque tem isso aqui que aconteceu no nazismo e na coisa que você defende. Pois é. Aí joga batata. Aí o cara fala, não, mas tem essa outra coisa que você defende, que o nazista também defendeu. Aí joga batata. Fica todo mundo jogando essa batata, né? Um pro outro. E isso, na verdade, cria muitos problemas, porque olha só, ao invés de ficarmos atentos para essa emergência de grupos neonazistas ali que está tendo, principalmente aqui no Sul, nós estamos taxando uns aos outros na internet de nazistas sem nem saber do que estamos falando. Isso é um grande desserviço, eu acho, para a nossa inteligência brasileira. E é por isso que eu comecei a trazer esse estudo mais pro meu YouTube também. Porque o meu intento é educar as pessoas. Que nem tem aquele livro Arte da Guerra. Eu não vou fazer coach, que é muito usado por coach hoje em dia. Mas qual é a primeira lição? Conhece teu inimigo como tu conhece a si mesmo. Se eu sou um antifascista, se eu sou um antinazista, então eu tenho que saber com quem eu estou lutando. Eu tenho que saber por que o neofascismo e o neonazismo são o que são nas raízes históricas, porque eles chegaram onde estão. E para isso eu tenho que conhecer o pensamento de Hitler, o pensamento nacional socialista e o pensamento fascista. Porque é muito estranho, muita gente se diz antifascista e não consegue citar o nome de um intelectual fascista. Então tu sabe lutar? Sabe contra quem você está lutando? É meio estranho isso. Mas na dúvida chama o colega um cidadão ali de fascista, né? Assim, é mais fácil despejar no outro cara, né? Como arma retórica é muito útil, na verdade. Exato.